Minhas alunas, meus alunos, amigas e amigos da Unicinos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gustavo Reis, professor aqui da casa. Estou tendo a honra de mediar uma série de conversas com professores, com acadêmicos, com estudantes da Unicinos, trazendo para vocês perspectivas diferentes com que nós lidamos, né? Com que nós temos, felizmente, aqui dentro da universidade. E hoje eu tenho um privilégio, na verdade, privilégio de falar sobre a importância da imprensa na pandemia, com quem muito me ensinou sobre a imprensa, meio sem querer até, né? De certa forma, de maneira eventual e aleatória, e durante um bom tempo, mais de 6 meses da minha vida, eu fui entrevistado sistematicamente por essa querida. Toda semana nós tínhamos uma entrevista. É claro que eu vou contar para vocês essa história, mas não é em função das minhas histórias que vocês estão se conectando, eu tenho certeza, é em função das muitas histórias e do conhecimento, da experiência dessa pessoa diferenciada que eu vou convidar nesse momento para conversar comigo. Vamos ver se ela já está por aqui. Já está por aqui. Nesse momento. E vou, inclusive, justificar porque eu me atrasei um pouquinho, 8 minutos, para começar essa live. Ela deve estar aceitando o convite a qualquer momento, para nós conversarmos aí sobre a importância da imprensa durante a pandemia. Aliás, importância essa que é absolutamente fundamental. Olha por que eu me atrasei. Nossa! Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Carol Anchieta. Agora que eu me dei conta, Que chique! eu não imprimi invertido, acredita? Eu sempre imprimo invertido esses caras aqui, que é justamente para eles aparecerem certos. Agora eu vou imprimir de novo, só pelo desaforo. Vou imprimir de novo durante a nossa conversa. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar nas redes da Unicinos, né? Que é minha segunda casinha, essa universidade que me graduou, né? Agora estou fazendo mestrado, então é um lugar que eu sou completamente apaixonada pela instituição e pelas pessoas que fazem essa instituição, né? Sempre fui muito bem recebida. Enfim, tem muita história com a Unicinos, se a gente for falar disso, tem que fazer uma live só disso. Olha, e tá conversando com vocês, né? Que tá aqui vindo com uma galera muito legal, muita gente. E contigo, né, meu querido antigo entrevistado, companheiro de office. Já estou imprimindo de novo aqui, inclusive tomando essa providência, né, depois de falhar miseravelmente nessa primeira tentativa de imprimir um card em tua homenagem. Mas eu ia querido para as pessoas, né, Carol, que isso é muito legal, da gente, os nossos caminhos continuarem a se cruzar, né? Né, muito bom. Eu fui aluno da Unicinos depois que você foi aluna do jornalismo da Unicinos, mas eu acabei fazendo o meu mestrado em design antes do teu. Olha só, a gente está sempre ali, né, assim, se encontrando. Que legal. E durante a nossa temporada no Octo, né, no saudoso canal do Povo, eu era colaborador das janelas de Octo, lembra? Janelas de Octo. Né? Muito bom, né? Que beleza. E aí eu e a Carol tínhamos uma conversa, e todo dia que eu tinha uma conversa com a Carol, eu começava entusiasmado e terminava mais entusiasmado ainda. Eu lembro que eu ligava para minha mãezinha e dizia: mãezinha, assistiu meu papo com a Carol hoje? Ela, assisti, eu adoro a Carol. E eu digo, só quem não conhece a Carol não gosta da Carol, pode, né? Não afirma que gosta da Carol, pelo amor de Deus. Carol, nós temos um assunto espinhoso para tratar hoje, né? É claro, porque afinal de contas não vivemos dias normais em virtualmente nenhum aspecto. Quando vivemos dias normais, né? Sociopolítico, econômico, emocional, tá tudo assim, né? Tá tudo sacudido. Mas como eu sempre faço antes de começar a nossa conversa, eu quero pedir que a minha entrevistada, olha que honra, a minha entrevistada de hoje se apresente, então, nas suas próprias palavras, Carol. Quem é a Carol Anchieta? Bom, eu sou jornalista, como eu falei no comecinho, formada pela Unicinos. Eu me formei em 2011. Sou gaúcha, nasci aqui em Porto Alegre. Eu morei 4 anos no Rio de Janeiro, depois de ter passado 7 anos na Unicinos. Eu fiz a minha graduação a passos muito lentos, mas eu aproveitei muito esses 7 anos, porque logo no começo da graduação eu já fui chamada para a TV Unicinos. Então, toda a minha graduação em jornalismo foi feita na TV. Eu entrei para o jornalismo para fazer TV, né? Eu fazia educação física antes, meu pai é professor, então eu já estava ali inserida nesse meio
da atividade física. Inclusive, meu pai hoje é professor da Unicinos também, no Que curso de legal. educação física. Então, para ver como a Unicinos permeia a minha vida de várias maneiras. E o teu pai, Então, aliás, um grande escritor. A fruta não cai longe do pé. Eu andei sim, meu pai, alguns textos dele né? que você Meu pai andou escreve super bem. compartilhando nas redes. Meu pai sempre escreveu muito bem. Então, depois que eu me formei, depois desse longo período que me formou e me formou de diversas formas como estudante, como profissional dentro da Unicinos, eu fui morar no Rio de Janeiro, eu morei 4 anos lá, eu fui trabalhar no Canal Futura, fazendo a mesma função que eu fazia aqui, eu era apresentadora e âncora e editora. Depois que eu saí do Canal Futura, na verdade, o que me levou para a comunicação foi o cenário da cultura urbana, né, do skate, do hip hop, enfim. A cultura sempre teve comigo, né? Então, quando eu saí do Futura, que era telejornal, como era aqui na TV Unicinos, eu decidi virar a chave e ter a cultura como norte principal da minha carreira, que já fazia parte da minha vida pessoal, né, da minha personalidade. E foi muito legal, porque eu consegui aos poucos ir mudando isso. No Rio eu trabalhei em agência de conteúdo, eu trabalhei no Encontro com a Fátima, como editora de texto, lá eu não fui para o vídeo. Foi uma experiência muito legal, assim, trabalhar na parte mais técnica e de conteúdo da Globo, que é um aparato incrível, né? Profissionais incríveis de todas as áreas. Mas a parte técnica me conquistou muito. Quase como o meu Projac aqui, né, Carol? Não, tu tá com um Projac aí na tua casa. Desculpa te interromper. Não, nada, imagina. É uma boa piada, é uma boa piada. E ao mesmo tempo que foi uma baita experiência, também desmistificou muita coisa, né? Porque a maioria dos estudantes de jornalismo e de comunicação, obviamente, querem ir para a emissora líder, né? Lógico. E isso é muito genuíno. Mas também te faz desmistificar de que é possível, de que, né, que os profissionais lá também são colegas, né? Tem muito gaúcho trabalhando dentro da Globo. Muito, né? Então, mas aí tu aprende a lidar com esse trabalho de outra forma, assim, né? Depois que tu se convive e, né, vê que os processos são os mesmos na essência, né? Então, as experiências de jornalismo, de comunicação, são valiosas independente de onde tu trabalha, né? Porque a construção do profissional que tu é depende mais de ti do que do lugar que tu trabalha. Uhum. Então, isso é muito legal, assim. Então, depois disso, eu voltei para o Sul para trabalhar na RBS TV, no projeto de óculos, que nós trabalhamos juntos. Depois, quando ele acabou, eu voltei para a RBS para trabalhar no Jornal do Almoço, fiquei acho que 2 anos e meio lá, com a editoria de cultura. E aí saí de novo, e agora eu tô fazendo mestrado, eu já estava fazendo mestrado quando eu saí. E sigo fazendo freela, né? Então, se tem uma sugestão que eu posso dar para quem quer fazer comunicação, para quem já faz, mas não tem isso como regra ou como possibilidade, investe no mercado com freelas, assim, sabe? É muito bom se relacionar com o mercado, porque ainda mais agora, né, que tá o cenário todo transformado, todas as áreas estão passando por mudança, tendo que se readaptar a uma situação que a gente nunca imaginou. Então, sugiro se relacionar sempre com o mercado, porque se relacionar com o mercado e com as pessoas, né? A gente manter as boas relações é bom pra gente, como ser humano, lógico, mas como profissional, todas as áreas, tem algumas áreas que a gente fala assim, isso é tudo QI, trabalho de artista, de ator, é tudo QI, uhum. Mas todas as áreas são, de alguma forma, QI, né? Porque ninguém vai indicar um profissional que não se relaciona, que não é generoso com os colegas, né? Que não divide, que não compartilha. Então, isso é uma coisa que eu sempre priorizei, assim, nos ambientes que eu trabalhei, apesar de eu ser muito crítica, de eu ser ativista, né? Muitas vezes, obviamente, quebrei minha cara, mas eu não sei se é diferente, né? Eu sou crítica, e se a gente não questiona, a gente não evolui. Então, eu opto pela crítica sempre, que seja construtiva, mas a gente às vezes bate nas questões hierárquicas, né? E quando a gente trabalha em empresas familiares, como são muitas delas no Brasil, né? A gente às vezes esbarra em situações familiares e hierárquicas que se confundem, assim. Então, nem sempre, quando a gente trabalha e vive num estado que é muito machista, ou mais racista do país, algumas situações são mais complexas. Então, optar em ter posicionamento dentro da comunicação é muito difícil. Mas é uma escolha, e eu escolhi ser ativista e ser posicionada sempre. Então, até por isso que eu gosto tanto da minha relação com a Unicinos, porque desde quando eu era estudante, a Unicinos sempre me colocou muitas vezes à frente, sabe? Uhum. E quando a gente não via nenhuma comunicadora negra, a Unicinos me botou com a minha personalidade em abrindo eventos importantes, alguns eventos muito formais que nem eram tão parecidos com a minha personalidade. Eu estava ali representando a universidade, sabe? Então é um lugar que eu sempre me senti acolhida. Então é muito legal poder compartilhar essa minha experiência de universidade com outras pessoas,
tu viveu, né, conviveu com a Unicinos 2 anos como mestrando, então acho que tu deve ter também suas experiências positivas lá. Então, essa sou eu hoje. Até agora. Sabe, Carol, eu te ouço falar e penso em várias coisas. Assim. Em primeiro lugar, eu penso na Unicinos como um verdadeiro espaço plural, né, no sentido de respeitar o negro, de respeitar a mulher, de respeitar o jovem, porque muitas vezes a gente sabe, no ambiente acadêmico, especialmente no ambiente acadêmico, as pessoas normalmente elas são respeitadas na medida em que elas vão envelhecendo, né? É Sim. aquela ideia do sábio, da sábia, né? E é muito difícil do jovem conseguir ser ouvido e respeitado. Ó, minha tia, oi tia. Não resisti, uma tia? desculpa. Não, essa é uma das coisas que eu ia comentar. Sabe quem comentou agora, lá um pouquinho mais cedo? A Liris Reis, dizendo, e estou aqui assistindo hoje também. Sabe quem? A minha mãe. Olha, que já nos querida. assistia no óculos. Que amada. Que legal. Mas aí eu te ouço falar sobre essas questões de hierarquia, do ativismo, né? E aí voltam coisas da matemática para minha cabeça. Eu sempre disse que a gente... muitas vezes as pessoas elas se sentem inibidas em relação a desafiar o status quo, ou, enfim, a tentar promover mudanças, porque elas percebem essas mudanças como muito difíceis. Sim. Só que, ao mesmo tempo, é importante que as pessoas tenham consciência de que a única chance da gente... O único jeito da gente ter certeza de que nada vai mudar é se a gente não fizer nada. Sim. Se nós não fizermos nada, nós vamos ter certeza de que as coisas vão continuar como estão. Se nós fizermos alguma coisa, ainda que a chance das coisas mudarem seja pequena, pelo menos nós estaremos investindo alguma energia e promovendo o surgimento de alguma força que pode, eventualmente, promover essas mudanças que nós sabemos, em certos segmentos da sociedade, elas são estritamente necessárias. Elas estão atrasadas, elas são fundamentais para que a gente possa se reconhecer como civilização. Às vezes é difícil de acreditar que a humanidade se autodenomina assim. Né, Carol? Sim. Que civilização? O jeito foi parar. A civilização é uma coisa realmente maluca. Mas eu fiquei muito feliz em vários caminhos, em vários momentos em que os nossos caminhos se cruzaram, especialmente, você sabe disso, quando eu pude lhe receber no design da Unicinos. Porque eu sabia que o design seria uma experiência transformadora. Muito, nossa, design estratégico, assim, ó, ele é muito incrível, porque é uma oportunidade de repensar muitas coisas das nossas áreas, das nossas vivências. E eu vou te dizer que muita gente me pergunta por que tu não fez jornalismo, né? Ou comunicação no mestrado. Eu vou dizer que o design estratégico veio como uma surpresa, assim, né? Com um convite, uma proposta, assim. Gustavo Borba me fez uma provocaçãozinha, assim, quem sabe? Sempre, como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Mas aí me permitiu reflexões com a minha proposta de dissertação que eu pudesse aprofundar mais do que a comunicação. Então, a minha orientadora, Karine. Diva! A diva, sempre avaliando os meus textos com doçura, me destruindo, recolhendo meu corpo com uma estátua do chão, mas com doçura, isso é muito importante. Isso é muito bom. E eu fico feliz, assim, eu falei, né, que a Unicinos é um lugar que me acolhe, é um lugar que eu sempre me senti à vontade, mas eu também não sou hipócrita na minha análise, assim, a Unicinos, como qualquer instituição acadêmica, ela tem muitos desafios ainda a respeito da diversidade. Mas é um lugar que sempre me proporcionou esse diálogo, né? Com os professores, com os coordenadores. Acho que não teve professor que eu entrevistei dentro da academia. Isso me aproximou muitos deles. E eu converso muito ainda com coordenadores sobre essas questões, né? E eu sempre tive escuta. Então, apesar de ter muita coisa ainda para a gente avançar, que não é um problema só da Unicinos, é de toda a academia. O ambiente acadêmico é um dos mais violentos. Aí eu falo no meu lugar, né, como mulher negra, a Unicinos as instituições acadêmicas são os lugares mais violentos, mas eu acho que a instituição que abre o diálogo, né, e consegue perceber a sua responsabilidade é um grande passo, assim, sabe? Então eu acho que sim, temos desafios, mas é um lugar que eu me sinto à vontade para propor esses desafios, sabe? De desafiar e de... Não sei se é uma cobrança, mas é sempre um desafio, assim, sabe? Um questionamento. Eu me sinto à vontade com todos os meus professores e os que não são meus professores, mas que estão na casa, de questionar. E sempre fui muito bem recebido. Eu acho que a gente pode construir coisas lindas juntos, assim. Claro que na graduação dava mais tempo, né? Quando a gente não estava o tempo todo correndo atrás dos textos, né? Com a leitura atrasada, né?
A maior mentira que alguém pode dizer no mestrado em design da Unicinos a qualquer momento dos 2 anos é: estou com os textos em dia. Não, vamos mudar de assunto, porque minha orientadora está assistindo, eu estou devendo tanta coisa para ela. Olha aqui, olha a ficha. Apareceu. Eu estou conversando com @Carol Anchieta. Muito bom. Se você não segue @Carol Anchieta, faça isso agora mesmo. Mudando os papéis, invertendo os papéis. Opa! Hoje eu entrevisto e ela dá a aula. Carol, 75 dias de pandemia, mais ou menos. Eu estava fazendo Sim. uma contagem mais rígida, né? Mas chega um momento em que a gente abandona, porque os dias são todos iguais, a gente não sabe mais o que é sábado, o que é domingo, se é feriado, se não é. Sim, eu tô tomando um café, para você ter uma ideia. Mas sob o ponto de vista jornalístico, né? É claro que qualquer grande momento histórico, e assim acontece com os grandes movimentos traumáticos, Torres Gêmeas, por exemplo, né, que todos nós vivemos, e, enfim, a gente aprende muito observando, né, os movimentos da imprensa e observando os diferentes enfoques em que essas coberturas são feitas. Segundo o teu olhar, na tua visão, o que já deu para perceber, o que já deu para aprender a respeito do comportamento da imprensa diante dessa pandemia? Como eu falei no começo ali, eu optei em trabalhar com cultura e arte, né? Eu nunca fui repórter de geral, né? De conteúdos de geral, assim, que é polícia, política, né? Dia a dia, assim, né? Das questões que envolvem a sociedade. Hoje, se eu tivesse numa emissora, provavelmente estaria deslocada para fazer cobertura da pandemia, porque é uma demanda muito grande, né? Eu tenho acompanhado, eu tenho focado muito na Globo News, né? Que eu acho que é uma cobertura competente e também a gente tem a oportunidade de ouvir muitas pessoas, né? Eles trazem muitos especialistas, eu acho que é uma troca muito interessante. E temos ex-povo lá na Globo News também infiltrados, né? Sim. Que legal. Isso é ótimo, a gente vê os colegas se espalhando, né? Então, foi muito interessante ver aos poucos, assim, mudando a forma das entrevistas, das reportagens, né, para garantir a segurança dos repórteres. Porque, óbvio, a gente em casa começa a questionar, mas, gente, a imprensa tá ali passando perigo, estão ali, né, cobrindo. Então, foi muito interessante ver, assim, outro dia eu estava com meu namorado vendo, logo quando começou, assim, a preocupação com o afastamento, umas entrevistas com as pessoas segurando o microfone sem a canopla. E eu tava assistindo, e ele assim, tem alguma coisa diferente nessa entrevista? Isso parece um documentário. Ele conseguia ver que tinha alguma coisa diferente. Eu pensei, olha, eu imagino, eu não tinha visto ainda se teve um comunicado falando que ia mudar, eu realmente não tinha visto. Eu pensei, olha, eu imagino que é para o repórter não ficar tão próximo da pessoa. E a gente tem, né, entre as regras da comunicação, o entrevistado não pode segurar o microfone com a canopla, né? Porque é um instrumento de trabalho. Né? Então a pessoa caracteriza como um trabalho, né? A pessoa segurar o equipamento. Então acho que imagino que eles tenham tirado a canopla por isso. Não me certifiquei, tive com certeza, porque eu sei que é o que acontece. Então, o olhar técnico é tudo. O olhar técnico. E também depois vendo os repórteres mesmo fazendo um boletim sozinho com máscara, sabe? Eu achei muito interessante, assim, né? A gente a perceber essas questões de segurança com as equipes. A gente, obviamente, vendo de casa, eu fico muito preocupada vendo as redações, assim, os colegas de redação, né, que é um espaço um pouquinho, às vezes, mais enxuto, assim, mas a gente vê que diminuiu as pessoas e tal. Eu acho que tem uma mudança que é muito interessante, assim, eu acho que as rotinas de jornalismo, fora essas questões técnicas, eu acredito que não tenha mudado muito, ela deve ter acelerado, né, obviamente o volume aumentou muito, né, então... Certamente produção está trabalhando muito. Bom, todo mundo está trabalhando muito, né? Porque daí você tem que ficar constantemente com fontes e tal. Obviamente ela ficou monotemática, mas assim, não tem outra explicação, não tem outra demanda tão urgente, né? Achei muito interessante da Globo ceder mais espaço para o jornalismo, né? Achei interessante também do entretenimento ter cancelado, interrompido. A Globo nunca fez isso na sua história, interrompeu uma novela, as produções de audiovisual, né, de entretenimento. Bom, é obrigação, né, de zelar pela segurança dos seus funcionários de alguma forma. Mas então, como a gente falou no começo, todas as áreas estão mudando, e obviamente a comunicação não ia mudando, se adaptando. Obviamente a comunicação não ia ser diferente, né? Então esses movimentos têm sido bem interessantes. E eu tenho achado muito bom, porque a nossa relação também, bom, a minha e a tua certamente nunca mudou, mas a relação das pessoas com o jornalismo
acho que ficou mais fortalecido, assim, né? Eu acho que o jornalismo, as quedas de audiência já apareciam em função das novas formas de consumo de informação, né? Pelas redes sociais, pela internet, né? Enfim, e o entretenimento também com os streams, as pessoas estão consumindo de outra forma, e as TVs, obviamente, estão sentindo isso, e não é tipo culpa de uma ou de outra pela qualidade. É um novo momento de consumo de conteúdo, né? Então, as TVs estavam ainda se adaptando, sabendo como competir com a internet e tal. E aí veio tudo isso e aí voltou toda uma demanda, não, obviamente não 100%, né? Mas se teve uma volta ao jornalismo, aí vem um ponto que é muito importante, que poderia melhorar bastante, né? Enfim, da importância do fazer notícia, né? A importância do conhecimento da informação. Não é tão fácil assim tu fazer uma informação, né? Tu saber a validade daquela informação, a qualidade da tua fonte, a veracidade daquele depoimento. Isso é o jornalismo, né? O que a gente aprende na academia. Então, tem um quadro do Porta dos Fundos que é muito engraçado, que é uma vovó que tá presa num armário, assim, cheio de comida, e ela fica repassando para a família as coisas que ela recebe nos grupos de WhatsApp da igreja, assim, que o Covid veio não sei da onde, da China. É muito engraçado, mas é um retrato de uma população que estava começando a consumir cada vez mais informação de redes de WhatsApp, de corrente, sabe, de grupos de WhatsApp. E não dá, né, gente? Então, assim, eu acho que para mim, uma das coisas mais marcantes em relação à pandemia e à imprensa é essa busca pela informação de canais mais confiáveis, né? Isso eu tinha... Aqui, na verdade, não pensa que eu estou olhando o WhatsApp nem nada, tá? Eu estou aqui, raiz, com a tua pauta. Muito bom. Fazendo anotações, né? Bom aluno que foi da professora Carol, que fazia anotações num bloquinho enquanto conversávamos via Skype. Eu lembro disso. Muito bem. E aí eu anotei assim, ó, esse novo momento de consumo de conteúdo, Carol, me corrija se o seu aluno estiver dizendo alguma bobagem muito grande. Ele, de certa forma, ele está sendo promovido e está sendo tão disruptivo, por assim dizer, porque nunca houve uma abundância tão grande de conteúdo quanto a gente tem hoje. E que virtualmente todo mundo que tem um telefone celular e aplicativo de rede social instalado nesse celular é uma agência de mídia, né? Ou é uma fonte de informação, de notícia, ou de entretenimento, de educação, do que for, né? E isso faz com que essa tarefa de validação das fontes se torne indispensável, tá? Absolutamente Sim. indispensável. A pessoa tem que estar o tempo todo preparada para fazer uma curadoria da informação que chega até ela. Então, vou aproveitar e vou replicar hoje uma pergunta que eu fiz ontem na minha live para o Oran Bernardes, também egresso do mestrado em design da Unicef. É a semana do design. Essa semana eu converso. Amanhã vai ser o pico da montanha, conversarei com o Gustavo Borba. Nossa, grande mestre. Vai ser o dia da vingança amanhã, né? Mas estou ansioso já. Olha, o Gustavo vai. Eu fui aluna do Gustavo, já conheci o Gustavo de muito tempo, e fui aluna dele no semestre passado, no mestrado. O Gustavo vai. Se deixar, nossa, Gustavo é um monstro da criatividade. Conheço. É o bichinho e do conhecimento, né? Segurar o rabo do foguete várias vezes e trazer ele de volta para dentro, entrar na atmosfera aqui, né? Mas, enfim, né? O papel, Carol, na tua visão, as grandes agências de notícia sólidas, estabelecidas, BBC, Reuters, enfim, estão saindo fortalecidas desse processo? Como é que você percebe o papel das grandes agências de notícias nesse momento de combate à desinformação? Eu acho que sim, e a gente espera que sim, né? Eu não tenho, assim, acesso agora aos dados de Ibope, né? Que ainda é o que... O Gustavo Borba, falávamos bem dele neste momento. Carol, que bom te ver. Vai ver se ele escreveu, Gustavo, que bom te ver. Tá? Não, esse é um privilégio que eu adquiri com muitos anos de conversa. Sabe por quê, Carol? E bons acolhimentos em estúdio ao vivo com o Gustavo Borba. Porque ele sempre diz assim para mim, Gustavo, aprende uma coisa, não existe ex-orientador, só existe ex-orientando. Eu sempre serei o seu orientador. Entendeu? Mas tudo bem. Amanhã a hora dele vai chegar. Aliás, eu quero registrar também que uma pessoa que deve ter ficado feliz em te ouvir dizer um novo momento de consumo, sublinhando a palavra consumo de conteúdo, é o Felipe Campelo, que também está nos assistindo agora, Carol.
Com certeza. O homem da sociedade de consumo, o homem do Veblen, do consumo com os picos, esse homem sabe tudo. É um monstro também. Mas muito desculpa, eu fico feliz de ver. Tudo bem, eu que interrompi aqui, que dá um oizinho pro Borba. Não, imagina. Então, eu acho que sim, eu espero muito que saiam fortalecidas, mas eu acredito que sim, porque eu acho que teve uma percepção muito grande de que a boa informação neste momento salva as nossas vidas. Né? Então, assim, a gente consumir uma informação equivocada neste momento é muito pior, obviamente, do que sobre futebol, do que sobre moda, do que sobre qualquer outro assunto. Eu tenho muita esperança de que sim, de que essas emissoras saiam, todas as agências de notícia, emissoras, enfim, jornais. Alguém perguntou ali, não, eu não estou mais na RBS, querida, faz quase um ano que eu saí. Mas, obrigada pelo carinho. Olhos da Flá, deve ser Flávia, não sei. Olhos da Flá, é isso aí mesmo. Obrigada, querida. Então, eu imagino que sim. Eu imagino que o consumo de informação, até porque, como tem o dia todo, né? As emissoras estão quase sempre o dia todo nesse assunto. Assim, a gente sabe que dentro dos lares brasileiros, inclusive os de periferia, os que têm TV, passa um dia ligado na TV. Né? Então, em algum momento, a pessoa vai absorver aquela informação. Então, se mais notícia tiver naquela programação, mais as pessoas vão ouvir, mesmo que sem querer, uma informação correta. Né? Então, aí aumenta o compromisso da imprensa e aumenta também a percepção de que é uma cobertura coerente. Né? Enfim, eu acho que os veículos saem fortalecidos, sim. A Flá está com saudade da Carol, dizendo, puxa, eu gostava muito de te ver. Tá aqui. Tem outras coisas acontecendo. Tá Segue lá aqui. no meu Instagram que vai ter muita coisa boa ainda. Siga essa arroba. Altíssimo padrão. Conteúdo, personalidade. Arroba Carol Anchieta. Eu sou bom de confete, mas é tudo verdade. Tá bom, marqueteiro. Vou te contratar depois. Confete é fácil quando é verdade, Carol. É um negócio muito bacana. E a outra coisa que eu queria te colocar, que eu também comentei com o Poranzinho, né? Também orientando do Gustavo Borba, Porã, querido. Nosso eterno orientador, foi com relação às lives. Assim como essa que nós estamos fazendo agora, né, Carol? Nosso celular vibra aqui, alguém dá uma notícia bombástica, né? Um estouro, um furo de reportagem, assim. Como a gente faz nesse tempo de loucura pelo síncrono, de loucura pelas lives, para validar as informações que chegam até nós? Assim, eu sugiro que se a gente vai consumir alguma live, né, nesse mar de lives que a gente está tendo agora, a respeito de alguma temática factual, acho que a maioria, se for, né, pandemia, Covid, de ir nas lives ou de jornalistas, né, de profissionais dessa área. As emissoras, algumas, não muitas, né? As emissoras não fazem muita live, mas porque tem outros caminhos, né? Mas espaços que tenham falas oficiais, né? Eu acho que, claro que porque todo mundo pode falar sobre tudo, mas assim, refletir sobre um assunto é uma coisa. Agora, tu afirmar e dar dados e informações é outra, né? Então, a gente tem que se educar para que a gente saiba a diferença entre fato e opinião. Fato é posto, né? Tem número, tem levantamento, tem pesquisa. Opinião é o que eu acho, né? Se eu acho que a cloroquina funciona, azar o meu, entendeu? Mas assim, eu não acho, tá? Estou dando um exemplo. Uma coisa muito absurda. Então, assim, fatos científicos, né? O que é ciência, tá? Num país que tem a ciência tão desmerecida, né? O conhecimento científico é prioridade nesse momento. Eu não consigo, assim, não tem dúvida disso. Não tem como ter dúvida, né? Mas, lógico, somos pessoas que tivemos estudo, tivemos né, formação. A gente não pode também ignorar que nem todas, que muitas pessoas não têm acesso. Então, a construção estou me enrolando, a construção, o recebimento da informação científica para essas pessoas, muitas vezes não acontece, porque elas veem, o que elas veem? Um presidente falando que não. Então, assim, né, a pessoa está ali ouvindo, quem é a autoridade máxima do país para aquela pessoa? O presidente. Ela não vai, né, dentro da realidade dela, não vai pensar na ciência, na universidade, nos pesquisadores, não, porque isso não chega para ela,
sabe? Então aí a nossa máxima autoridade diz que não, que a ciência não, né, contraria as orientações, né, da rolê de cavalo sem máscara. Então, assim, no meio de uma aglomeração. Então, assim, quando a gente se propõe a consumir informação, a gente tem que ir em fontes confiáveis. Então, assim, eu como profissional, por exemplo, se estivesse fazendo uma live, eu já teria feito uma pesquisa antes, né? Como tu fez ali uma pesquisa, a gente conversou mais cedo, para garantir o nosso papo e tal, mesmo que a gente não trate de dados e números. Agora, um jornalista que vai fazer ao vivo sobre qualquer outro assunto, ele dificilmente vai ser vai receber coisas factuais, assim, vai ser uma opção dele abrir um WhatsApp, aí é da responsabilidade dele, né? Sim. Mas é arriscado, até porque essas lives geralmente tem que 1 hora, né? Então, é arriscado, assim, eu não faria um recebimento de uma informação tipo, chegou agora aqui. Acho meio perigoso. Eu esperaria, né? Assumindo pessoas bem intencionadas, né, Carol? Porque a gente sabe também que tem gente que quer mais ver o circo pegar fogo mesmo, como você colocou bem, né? E de certa forma, sabe, que eu percebo, ensaios clínicos para aprovar medicações para uso em seres humanos, não raro, levam 5 anos, cara, levam 10 anos. Né? E a gente está falando de uma coisa que estourou há 3 meses ou 4 meses. Sim. Então a gente não tem como acelerar o tempo da pesquisa científica, né? Da ciência sólida, da ciência realizada segundo o rigor do método científico, né? E isso cria o terreno pantanoso perfeito para quem quer espalhar opinião ao invés de fato. Com certeza. Eu fico pensando, né? Porque, por exemplo, saiu recentemente um estudo indicando que o uso de hidroxicloroquina, saiu na Lancet, que é uma das principais revistas, um dos principais periódicos né, da área médica, né, enfim, junto com a Nature, junto com outros periódicos de referência. Saiu um estudo afirmando que o uso de hidroxicloroquina não só não revertia num benefício, como podia potencializar os óbitos, como podia promover, enfim, óbito por infecção cardíaca e tudo mais. Hoje, 3 dos autores desse estudo pediram que esse estudo fosse retirado. Que o estudo fosse despublicado. Pelo simples fato de que eles não confiam nos dados numéricos. Eles descobriram que a empresa ou as organizações que ofereceram os dados numéricos não fizeram essa coleta de dados com o rigor do método científico. Sim. Porque tudo é toque de caixa, e mesmo pessoas bem intencionadas acabam entrando nessa batida, né? O que é absolutamente temerário. Fiz questão de anotar, inclusive, saber a diferença entre fato e opinião. Talvez seja algo decisivo e definitivo para que a gente possa encarar esse momento, né? Não, com certeza. Não, com certeza, eu acho que... E tem uma outra questão, assim, também, que... eu estava falando, né, das pessoas de periferia, assim, a gente tem uma situação muito mais grave, né, obviamente, na periferia, entre pessoas negras, né, nós somos a linha de frente nas mortes, né, então, qual a responsabilidade de chegar as informações nessas pessoas, né, a gente vê a situação das periferias no Rio de Janeiro, nas favelas, que as pessoas não vão nem recolher, a prefeitura não nem recolhe os corpos, né? Então, qual é a responsabilidade da informação chegar nessas pessoas, né? Aí seria, acho que, um próximo passo, assim, das emissoras, dos grupos de comunicação também zelarem pela chegada de informação a essas pessoas, né? As emissoras, algumas adotam algumas práticas sociais, de alguma maneira. Eu acho que essa poderia ser um caminho nesse momento, assim, de garantir que essa informação de qualidade, que salva as vidas nesse caso, principalmente, chegasse de outra forma que não só internet e televisão. Né? Olha que era um exemplo muito prático, as filas na caixa. A gente que está aqui com acesso a todas as redes, a gente está em casa esperando que sabe que uma hora vai cair a grana. Agora, quando ninguém imaginava... É óbvio que ia ter aquelas filas, pessoas desesperadas, sem ter o que comer. Óbvio que essas pessoas não têm uma internet para ficar acompanhando e baixando aplicativo, sabe? Ninguém pensou nisso, entende? Ninguém... Não, é inacreditável. Né? É surreal, assim, a gente tem uma nação ainda de muitos analfabetos digitais, né? E de pessoas que não têm nem TV, que não consomem jornal. Então a gente não pode deduzir que todo mundo conhece tudo e sabe de tudo. Eu acho que é sim
compromisso das emissoras, não só se preocupar com o Ibope, mas também garantir que o seu produto, que é a informação, chegue em todo mundo do jeito que for, mesmo que não seja exatamente o seu veículo. Eu acho que quando se trata de direitos humanos e de questões urgentes sociais, eu acho que a gente tem que sempre ceder em alguma coisa, sabe? Sempre usar as armas que a gente tem. Eu não gosto muito de palavra arma, mas de usar, todo mundo usasse um pouco da sua qualidade, do seu talento para oferecer para quem não tem qualquer coisa, nem que seja conhecimento, sabe? Nossa, a gente ia ter uma nação aí muito mais potente, né? Enfim. Às vezes eu fico sem palavras, eu fico processando as coisas. Eu digo, não acredito que nós estamos vivendo isso, cara. É brincadeira. Quem viveu o plano Collor, assim, quem viveu o plano cruzado, sabe, lá atrás, assim, tipo, congelamento de preço, corte de zero, o cara fica pensando, nada, né? Murphy não vai, o Murphy vai nos poupar dessa vez. Não vai nos provar que nada é tão ruim que não possa piorar, né, Carol? Mas... Eu posso te interromper só um pouquinho para responder uma pergunta aqui que eu vi. É do... Eu ia ler essa pergunta para ti agora. Deixa eu fazer uma... então, por favor. Por favor. A Unila Morga, isso. E eu ia te perguntar justamente porque eu sei que você é super bem informado, imagino que continue, né? Sobre a cena cultural, né? A cultura, imagino, continue sendo um interesse líder da Carol Anchieta. Músicos estão fazendo lives para seguir com alguma renda e também para apoiar instituições de caridade. Tem alguma informação sobre como os profissionais de teatro, de cinema estão lidando com isso, Carol? Então, a maioria está tentando se virar dessa forma, que foi uma maneira mais emergencial. Hoje eu conversei com o Jean, da Bandit, a produtora Bandit aqui de Porto Alegre. Ele e o Marcelo são diretores incríveis e ele me trouxe uma ideia que eles vão fazer amanhã um clipe para mostrar como os profissionais da parte técnica graxa, que a gente chama na comunicação, a galera que faz o corre para a gente poder estar lindo no vídeo com luz e maquiagem, enfim, figurino, e né, equipamentos e cenário, que dá para trabalhar com segurança, como alguns salões já estão fazendo, né, enfim... Porque a galera tá passando fome, né? Tem gente que tá realmente que não tem de onde tirar auxílio. E eu achei muito interessante, assim, né? De realmente mostrar para as empresas que daqui a pouco tem como, com cuidado, né? Para fortalecer esses funcionários. A gente sabe que teve uma demissão em massa aí no Teatro São Pedro, né? Da parte técnica, que até o cenário de artistas se manifestou, fizeram uma carta aberta, né? Em repúdio a falta de verba para essas instituições de arte, né, nesse momento principalmente. Então, o Estado também está se mobilizando, criando, tem muito edital saindo, né, emergencial para a cultura e para a arte. Eu tenho visto, respondendo a pergunta mais diretamente, eu tenho visto muitos artistas fazendo isso, assim, alguns fazendo lives com remuneração e alguns correndo para os editais, né, desses emergenciais que saíram. Então, é o que eu tenho visto, assim, os artistas fazerem, mas está realmente bem crítico, assim. Outro dia eu ouvi um post de uma grande amiga, que é uma baita produtora da agência Cigana, a Kátia, falando sobre, agora que vocês estão em casa aí consumindo tudo que vocês podem de streaming, de música, de clipe, lembrem que tem um corpo enorme de pessoas, assim, um time muito grande que trabalha para isso, que está aí garantido ter entretenimento. Então, quando vocês voltarem para suas rotinas, lembrar de valorizar esses profissionais, né? Toda vez que a gente pede para entrar de graça numa festa, que pede ali para um artista, faz um quadrinho para mim aqui, é só um desenho, para um fotógrafo, é só umas 5 fotinhos, sabe? Dinheiro, né, gente? Todo mundo que progrediu como profissional investiu dinheiro, né? Então, a cena cultural, ela tá sofrida, né? São os primeiros prejudicados e serão os últimos beneficiados depois nessa função, isolamento e queda de trabalho, né? Carol, voltando para o ponto da abundância de oferta e fazendo uma linha pontilhada com a questão do jornalismo independente, né? Ao mesmo tempo em que há, enfim, naturalmente continuam acontecendo demissões, e as demissões acontecem em todos os níveis, né? Isso Sim. É o mais triste, assim, porque está pegando todo mundo mesmo, né? Dessa vez, de ponta a ponta.
Ao mesmo tempo, nunca houve tantas oportunidades, né, para jornalistas independentes, para pessoas da área de comunicação atuarem enfim, né, tirarem daí dessa atuação independente, não vinculada a um grupo grande ou pequeno, o seu sustento. Pensando em quem vai entrar na faculdade, quem está pensando em fazer jornalismo, seguir os passos da Carol Anchieta, ou fazer RP, ou fazer publicidade, né, as carreiras mais tradicionais dentro da comunicação social, até porque mesmo a comunicação social está sofrendo um processo de fragmentação, né, da atividade, que se potencializa, que se amplifica a cada dia. E também, é claro, aproveitando para registrar que a Unicinos está com os seus processos, as inscrições para os seus processos seletivos abertas. O Rua sempre faz questão de me lembrar disso. Então está aqui, olha, se você seguir os passos de Carol Anchieta e fazer jornalismo na Unicinos, fique atento, unicinos.br/graduação, CAO, não escreve cedilha nem tio, que não vai ver. Então coloca graduação Unicinos no Google, você vai encontrar lá. O que você recomendaria, Carol? Que a pessoa tentasse ser uma generalista, né? A tradicional jornalista de opinião, né? E que, enfim, né? Manifesta a sua opinião em relação a vários temas, ou que escolhesse um micronicho para atuar com profundidade? Qual seria a sua decisão hoje se estivesse entrando na faculdade de jornalismo? Essa escolha é muito individual, né? Eu acho que o primordial, assim, para se fazer jornalismo é informação, né? É gostar de informação, gostar das pessoas, querer trocar, né? Informar, assim. O básico do jornalismo é informar. Então, e curiosidade, né? Então, esse é o básico, assim, para quem quer fazer comunicação. Agora, o que escolher, eu não gosto de desencorajar as pessoas que, assim como eu, entraram na comunicação com foco de conteúdo, sabe? Eu sempre quis trabalhar com cultura e arte, de alguma forma. Só que o meu começo não foi assim. Meu começo foi como apresentadora de telejornal, que era com temas gerais, né? Eu trabalhei muito pouco como repórter no mestrado, na graduação, fazendo matérias de qualquer assunto que não fosse cultura. Eu nunca gostei. Mas eu sugiro se permitir, assim, sabe? Se permitir passar por todas as etapas da comunicação, do estudo do jornalismo, porque isso te deixa cancheira, como eu chamo, assim, né? Eu certamente consigo pensar conteúdos de cultura e arte de outra forma e de maneira eficaz, que mesmo que eu faça conteúdo que teoricamente é entretenimento, mas tem informação. Em Octo eu fazia muito isso, né? Eu conseguia pegar um assunto que era, sei lá, moda. E eu sempre conseguia ter ali uma questão de identidade, de dados, de consumo. Isso é informação, né? Então, perdão. Então, eu sugiro que mesmo quem entre na comunicação com um foco, mesmo que seja esporte, tá? Digamos, te permite aprender todos os processos, porque isso certamente vai te tornar um comunicador competente, né? Então, porque é muito notório quando tu tem um espaço de exposição que as pessoas vão perceber que tu não tem essa graduação, não tem a formação do jornalismo, sabe? Isso faz muita diferença. Não desmerecendo colegas que trabalham como comunicadores. Lógico que não. Mas eu acho que querer trabalhar com informação exige, sim, o jornalismo, né? Então, eu acho que manter a personalidade, sabe? Não se entregar, assim, os cursos de jornalismo aqui no Brasil, principalmente em Porto Alegre, eles geralmente te encaminham, eu não sei como é que tá o currículo agora, tá? Eles te encaminham para geral, tá? Eles não vão te dar ali um caminho. Tem umas disciplinas de Tele 2, eu acho que não é mais Tele 2 que chama, que são reportagens especiais, enfim, que te dão mais espaço para criatividade, assim, né? Mas ele não vai te dar, não vai ter uma disciplina de jornalismo de esporte, de cultura, de cinema, não vai ter isso. Isso é tu que vem buscar, entende? Mas tu vai sair conhecedor de fazer notícia, entende? Mesmo que depois tu... E hoje, assim, o aluno de jornalismo hoje tem muito mais vantagem do que eu tinha. Eu não tinha internet durante todo o meu curso. Eu não tinha... Nossa, eu não tinha... Não, eu tinha internet, mas eu não usava tanto, assim, né? A gente não usava muito
muito livro, muita biblioteca, assim. Eu fiz todo o meu TCC dentro da biblioteca da Unicinos, sem Google. Imagina, hoje jamais conseguiria fazer isso. Então, hoje tu tem muito mais espaço para se expressar na comunicação, né? Durante o processo de formação. Tu pode já experimentar ter um blog, ter um podcast, ter um canal no YouTube. Isso também é muito legal, assim. Eu acho que poder sair da universidade sem ter como a única esperança de emprego as emissoras, isso é muito valioso. Porque, claro que é muito legal tu trabalhar em qualquer emissora, né? Numa Globo, num SBT, numa Record, enfim, qualquer uma. É uma experiência incrível, mas tu ter a oportunidade de não ficar dependente desse tipo de trabalho é muito libertador. E até porque tu ter uma bagagem independente também te ajuda a chegar nesses outros lugares. Então, eu acho que... E é muito difícil entrar nesses espaços, né? Então, quando anos atrás era um exercício de frustração muito grande, né? Tu não ter outro lugar para tu trabalhar, né? Que não fossem as empresas. Claro que tu podia ser um jornalista independente, mas era muito mais complicado. Hoje não, até tu conseguir chegar numa emissora que tu gostaria, tu tem outros caminhos ali para exercer, né? Ou se tu não quiser também entrar para uma emissora, e tá tudo bem. Isso não te desqualifica como profissional, né? Eu acho que são escolhas muito pessoais, mas eu acho que hoje quem quer fazer jornalismo tem muito mais possibilidades de atuação. Sabe que há alguns anos, na antiga TV Com, precursora do nosso Octus, eu fui entrevistado do Mãos e Mentes. Encontrei esse vídeo esses dias no YouTube e me sugeriu um vídeo de entrevista comigo. Eu jamais entender isso. Imagina. Veja você mesmo, para você. Se né? veja aqui. Vamos promover a nostalgia, vamos mostrar para o professor Gustavo uma entrevista do professor Gustavo. E na época, quem me entrevistou foi seu antigo colega Túlio Milman, que se definiu da seguinte forma: eu sou um especialista em generalidades. Em que? Generalidade? Ah, sim. Um especialista em generalidades. Sabe por quê? Porque recentemente tem muita gente dizendo que você tem que ser um generalista especializado. Olha só, a inversão. Em outras palavras, a gente tem que ter esse conhecimento transversal, multidisciplinar, mas a gente tem que escolher algumas colunas para se aprofundar, não uma só. Claro. Não é só o T. O T não se sustenta, ele fica frágil porque a tendência é o conhecimento transversal se espalhar. E aí vai ficar difícil de encontrar o centro de gravidade para manter aquele T equilibradinho. A gente vai precisar de mais colunas para poder sustentar. Eu achei muito bacana essa ideia. E esse teu comentário endossa algo de que se fala muito no mundo da educação, no mundo do design, no mundo do nosso líder entrevistado de amanhã, que é o lifelong learning. Né, Carol? A ilusão de que a pessoa um dia se forma. Ninguém se forma. Exatamente. A pessoa tem que estar o tempo todo correndo atrás da máquina, o tempo todo se aprimorando, se capacitando, se qualificando. Porque se deixar passar um dia... meu Deus, eu fico pensando, no mundo do jornalismo, talvez isso seja tão verdade quanto no mundo da informática, que é de onde eu venho, Carol. Assim, isso pode gerar uma certa ansiedade, né? Uma certa. Tem gente que lida muito otimista. Tem gente que lida muito bem com isso, né? Que curte essa quantidade de informação, de querer saber de tudo. E eu sei disso, daqui a pouco eu já sei daquilo. Eu admiro muito os jornalistas e colegas que gostam desse tipo de atuação, assim, né? Repórter de geral que vai, cata e... Eu não gosto. Nunca gostei, sabe? Quando tinha que fazer nos plantões, assim, obviamente a gente ia, mas... Nossa, não tenho prazer nenhum em reportagem de geral, tá? Não sou, obviamente, uma alienada, né? Que não leia sobre, que não sabe o que está acontecendo no mundo, eu sei. Mas o meu prazer no trabalho, ele sempre foi a arte, né? A cultura. Então, é muito admirável, assim, né? O profissional que se aprofunda nessas questões, que tem força de ir para uma coletiva com um presidente, com um político. Eu acho isso muito incrível, né? Então, aí vem também uma questão do respeito pela imprensa, né? É muito difícil esse tipo de trabalho, né? Tu encarar, olhar para o presidente do teu país e questionar ele, né? Sobre... Eu tacaria uma pedra, não sei o que eu faria, sabe? Eu não tenho saúde emocional para entende? Um trabalho como esse. Mas eu sei, por exemplo, eu tenho outras qualidades como profissional, né? Tu me joga numa pauta como artista, eu desdobro ela de várias formas. Talvez um colega da geral não saiba como. E tudo bem, sabe? Acho que são qualidades e qualidades.
Mas eu acho que essa ansiedade que gera, eu, por exemplo, teria essa ansiedade num grau que me adoeceria. Então, eu optei achar um caminho para mim. Então, eu acho que isso é uma escolha, sabe? Eu acho que essa quantidade de informação né, eu me lembro que o Daniel Pedroso, que foi meu orientador na graduação, que hoje, que é um grande amigo, foi meu chefe na TV Unicinos. Inclusive, quando eu sair da live, eu vou entrar numa aula com ele, que eu estou fazendo meu estágio docente com o Daniel Pedroso. Olha só, Daniel Pedroso não se livra de mim nunca. Não, muito legal. Eu estou com ele nessa aula, está sendo incrível, de televisão, de jornalismo. E aí, ele dizia assim, o jornalista tem que saber, de ao vivo principalmente, tem que saber falar de qualquer assunto por 5 minutos. Depois de 5 minutos, aí tu fica dando uma enrolada, mas com as perguntas certas, né? Porque geralmente não tem entrevistado ruim. A pessoa que não sabe fazer uma entrevista boa. Quantas vezes... de ser desmascarado Eu falo 5 minutos no início e depois, ó. Mas é isso, sabe? Trabalhar ao vivo ou numa pauta é isso, porque o que é a construção de um repórter, né, de um jornalista numa pauta? É saber fazer as perguntas certas. Tu não é obrigado a saber de tudo, ninguém sabe de tudo, não tem como tu saber tudo numa pauta que às vezes tu recebeu ali a pauta, tem 5 minutos para tu sair da redação para ir cobrir um troço ao vivo. Tu vai ler aquela pauta e vai tocar ficha, sabe? Então, eu vou contar um segredo aqui de Octo, que era muito engraçado. Octo eram 4 horas ao vivo, né? Eu ficava 4 horas no estúdio. Então eu tinha, assim, às vezes tinha 10 entrevistados. Então, obviamente, a gente fazia a pautinha bonitinha e tal. Só que, eventualmente, assim, foram poucas vezes, tá? Mas aconteceu, é divertido, eu gosto de contar. Eu esquecia alguma coisa, ou eu apagava sem querer, ou trocava, e como era muita coisa, muita gente, às vezes a produção não dava conta de cancelar e dar tempo de avisar, ou de marcou uma coisa nova e ir lá no estúdio avisar. Acontece, tá? Acontecia na TV Unicinos, já vi acontecer, tá no encontro com a Fátima, de chegar uns artistas lá do nada, dizendo que não... Ontem estavam dizendo que não iam vir e chega na hora ao vivo ali e entra, sabe? Então... teve umas vezes que chegava uma pessoa e eu falei, mas quem é essa pessoa? Aí eu falava pro editor-chefe, qual é o assunto dessa pessoa? Tá, me manda aqui no WhatsApp. Que daí eu ficava com o celular e ficava com o iPad. Então eu ficava conectada full time, assim. Então eu conseguia ter esse diálogo com os editores e também podia pesquisar alguma coisa ali na hora, sabe? Acontece, faz parte. Aí o bom jornalista faz o quê? Se vira. Faz as perguntas certas, mesmo sem saber quase nada daquele assunto. Não é o melhor, tá, gente? Não é uma regra. Mas é uma situação que daí tu diferencia um bom jornalista de outro, né? Já que é para contarmos histórias de Octo, eu tenho história de Octo para contar também. Acha que não? Acha que não? A minha entrada, eu acho que era quarta ou quinta-feira, terça-feira, na verdade, que eu tinha aula na escola e logo depois da aula eu já ficava por lá para poder fazer, enfim, né? Sossegado, os alunos iam embora. E eu fazia a minha participação remota, né? Pré-pandemia, profética a minha participação. Estou preparado para esse momento graças a Octo, né, Carol? E virava e mexia, o pessoal da produção me ligava, a Vivian, enfim, né, o Lúcio, né? E me diziam assim, professor, hoje o senhor tem 23 minutos. E eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido. Que o meu tempo tinha se expandido de 15 para 23. Eu digo, tá, beleza, fiquem tranquilos. Eu falo 23, não tem problema nenhum, tá tudo em casa. Então eu virei meio que esse coringa dessas 4 horas, sabe, Carol? E eu percebi, assim, claro, isso nunca foi oficial, né? Nunca ninguém conversou comigo a respeito disso. O pessoal me ligava e dizia, olha, hoje nós vamos ter 27 minutos. Eu digo, tá bom. Sério? Lá, vai ser um era legal, tipo isso mesmo. Ó, tu tem tanto, vai. E aí eu via que durante o papo, de vez em quando, dali a pouco, a Carol puxava o iPad e dava uma espiada assim, e dizia, professor Gustavo, foi muito legal conversar hoje. E era tudo meio que em tempo real, era um barato. Sim, era muito divertido, sim. Um formato muito bom. E hoje, inclusive, eu estava olhando vídeos dessa, né, falando um pouquinho de nostalgia, né, Carol, e até mandei um vídeo para a Carol no WhatsApp, que é um eu nem consegui ver. Peraí. Participamos eu, a Carol e o nosso querido amigo Miguel Coelho, que inclusive ontem entrou rapidinho na live que eu fiz com o Porã, mandou um alô. Ah, querido. Né? Estávamos os três, que foi o dia, vou dar um spoiler, a Carol vai ver depois no WhatsApp dela, foi o dia do aniversário da Carol, que eu fui de surpresa. É verdade, foi muito legal. Eu lembro. Ai, tu tem Carol, isso. O pessoal dizendo no ponto para a Carol, olha, o professor Thiago não vem hoje, não vai aparecer. De repente, eu entrei no estúdio. Foi mesmo. E vai fazer quase olha, é domingo agora, é meu aniversário.
Vai fazer 4 abri aqui. Que legal. Acredite, vou olhar depois. Muito Carol, bom. a única certeza que eu tenho em relação a esses papos, e eu tinha muita convicção de que hoje não seria diferente, é que conversas boas passam voando. Nós estamos com quase 55 minutos de live, acredite se quiser. Então, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela aula de jornalismo, de bom jornalismo, que todos nós, especialmente eu, tivemos hoje. Tá? Muito obrigado mesmo. Vamos manter contato. Estou falando ao vivo aqui, porque eu quero muito manter contato contigo. Carol é uma jornalista independente. Eu sou um professor independente na maior parte do meu tempo, então nós temos mais que conversar mesmo, porque, enfim, a vida inteligente tem que ter poderes magnéticos. As pessoas têm que se conectar e promover a mudança positiva de que a sociedade tanto precisa, especialmente nesses momentos bicudos que nós estamos vivendo. Então, de novo, Carol, muito obrigado, e o espaço está aberto para as suas considerações finais. Muito obrigada, eu gostei muito, foi muito divertido, a gente lembrou muita coisa legal. E tá aqui convite da Unicinos, né, e contigo, que é um grande amigo, né, a gente viveu coisas tão legais em Octo. E tá aqui na rede da universidade, né, eu fico muito emocionada, assim, de poder... É uma maneira que eu sinto retribuindo todos os mestres que passaram por mim dentro da Unicinos, né, enfim, que me auxiliaram, me orientaram, e os que hoje estão comigo também, me orientando e me recebendo. Então, é uma maneira que eu me sinto retribuindo tudo isso, todo o conhecimento que eu recebi nessa casa, né? Tá retribuindo aqui, compartilhando com as pessoas. Quem eu não consegui responder aqui, manda inbox depois, a gente conversa, troca uma ideia. Então, muito obrigada, e que bom que vocês estão conversando sobre o bom jornalismo, né? Sobre a boa comunicação. Isso é fundamental, né? Em tempos que a gente precisa tanto se informar bem, ouvir a academia, né, a formação científica é fundamental nesse momento. E vamos ficar forte, vamos ficar em casa, quem puder, né, ficar em casa por si e por quem não pode. Muito obrigada. Isso vale para a Pretinha 004, que escreveu: Oi, Carol, tudo bem? Te admiro muito e eu gostaria muito de ser jornalista. Qual dica você poderia me dar para incentivo? Pretinha, manda um inbox, querida, manda inbox. Carol Anchieta, que eu tenho certeza, eu afirmo isso, ela vai ficar muito feliz em te ajudar. Thaís Flores da Mota dizendo parabéns, Carol. Marina Rodrigues Lola mandando vários olhinhos de coração. Marina, querida. A Unila Morga, tá todo mundo celebrando. E a minha mãezinha disse, foi ótimo ouvir a Carol novamente. Querida. Beijo para ela, a mãezinha de ponta a ponta aqui com a gente. Carol, mais uma vez, muito obrigado. E vamos repetir, não aqui na Unicinos, lá no professor Gustavo Reis, aqui tem card para gente agora. Vamos lá, vamos repetir, tá bom? Beijão. Beijo, gente. Boa noite. Valeu. Valeu. Essa foi a Carol Anchieta emprestando seu brilho para a live da Unicinos. Se você ainda não segue a Carol Anchieta, agora já sabe, está aqui, @Carol Anchieta. Faça isso agora mesmo e aproveita que está nessa batida de seguir pessoas e me siga, @Professor Gustavo Reis. Vai ser um grande prazer lhe receber lá no meu cantinho da internet, tá bom? Temos 2 minutos de live, queria aproveitar para lembrar que, para você que está pensando em fazer jornalismo como a Pretinha _004, as inscrições estão abertas para os processos seletivos da Unicinos. Coloque lá no Google Unicinos Graduação, ou então unicinos.br/graduacao. Não escreva graduação com cedilha A e tio, escreva graduacao, que você vai ficar sabendo tudo sobre os processos seletivos. Certo, minhas amigas, meus amigos? Muito obrigado pela parceria, pela companhia, pelo prestígio. Grande beijo para todos vocês, especialmente para minha mãezinha, que eu imagino que ainda esteja aí com a gente. Semana que vem tem mais, estaremos de volta na quarta-feira às 18 horas. Vai ser um prazer reencontrar vocês, tá bom? Beijão para todo mundo e até a próxima.